Vamos falar um pouquinho agora sobre as boas práticas de parto e nascimento. Em 1996, a Organização Mundial de Saúde desenvolveu uma classificação das boas práticas comuns na condução do parto normal, na categoria de boas práticas de parto e nascimento. Lá no item 9 dessa classificação, encontra-se o aleitamento materno. O aleitamento materno faz parte de uma boa prática de parto e nascimento, centrado nos benefícios da primeira hora de vida, que é a Golden Hour, que também nós temos esse módulo específico só da Golden Hour aqui no nosso curso, que é a hora de ouro, é a hora do contato pele a pele logo após o nascimento. Ela está associada a uma menor mortalidade neonatal e a um maior período de amamentação também, melhor interação mãe e bebê e menor risco de hemorragia materna, dentre outros. Por que nós falamos então de menor risco de hemorragia materna? A ocitocina, que é o hormônio que ajuda a contrair o útero para que ele volte ao seu tamanho normal após o nascimento, é o mesmo hormônio que ajuda a ejetar o leite da mama materna. Então, se o bebê está sugando, a quantidade de ocitocina na corrente sanguínea materna aumenta, esse útero involui mais rápido e evita de que ele tenha hemorragia. Porque uma das causas da hemorragia é por atonia uterina, quer dizer, ele não contraiu, ele ficou relaxado. E a amamentação também previne esse risco de hemorragia no pós-parto. Vamos falar agora um pouquinho sobre CNV, que é a comunicação não violenta e acolhimento. Nós já falamos da CNV lá no módulo 1. E agora eu vou trazer para vocês umas formas mais práticas mesmo de como abordar esta família que está lá no alojamento conjunto ou que está também no pré-natal, seja que local que vocês estiverem atuando. A orientação é que se utilize perguntas abertas. Elas são úteis porque a mãe vai ter que responder com alguma informação. Se você usar uma pergunta que ela vai responder só sim ou só não, ela provavelmente vai parar só no sim ou no não. As perguntas fechadas, elas permitem que a resposta seja apenas, então, esse sim e esse não. Nós queremos que ela fale mais, que ela traga mais informações, que ela traga os seus medos, as suas ansiedades, para que nós possamos trabalhar de acordo com a sua necessidade específica. Eu costumo dizer que a amamentação não é engessada, ela não é dura. Você não cria um protocolo único para usar em todas as duplas mãe e bebê que você atende. Você vai estabelecer o seu atendimento de acordo com a necessidade de cada família, de cada núcleo familiar que você estiver atendendo. Então, olha só, para iniciar a conversa, você pode perguntar quando, como, aonde, como que está sendo a sua amamentação? Não tem como ela responder sim ou não. Quando foi a última vez que você amamentou? Como que foi essa amamentação? Aonde que foi? Ah, foi lá na sala de parto, depois que você chegou aqui no alojamento, você ainda não amamentou? Se tiver no pré-natal, quando que você ouviu falar? Às vezes ela vai te dar uma informação que você sabe que está errada essa informação. Então, quando que você ouviu essa informação? Como que foi que você ouviu? De qual profissional que foi? Ou de qual meio de comunicação? Para você saber se foi da família, se às vezes é uma cultura familiar dela, que vem com esse pensamento que está equivocado, para você poder saber, então, como falar com ela. Por quê? Quem? O quê? Use essas formas de iniciar a sua conversa para te ajudar. Coloquei aqui o chacal e a girafinha, que são os nossos mascotes da CNV, né? Então, vamos ter um olhar por cima, não vamos ter um olhar de julgamento, não vamos ter aquele olhar engessado mesmo. Vamos ver o que é que essa família tem para contar para a gente poder traçar um plano de acolhimento para orientar essa família de forma adequada. Eu já recebi nos meus atendimentos uma família que a mãe me chamou porque ela queria amamentar, ela não tinha nenhuma dúvida, mas a família falava para ela que ela era teimosa em querer amamentar, e em querer amamentar exclusivamente. Primeiro ela era teimosa porque ela queria amamentar, depois ela era teimosa porque ela queria amamentar e exclusivamente, não queria complementar com a fórmula, que é uma coisa que já faz parte da nossa cultura, infelizmente. E eu fui lá nessa família
para ouvir e para orientá-los, para trazê-los para o nosso lado, para fazê-los entender que a amamentação exclusiva era suficiente para aquele bebê. Tem alguns momentos que não é, tem momentos que precisa se complementar por algum motivo, mas naquela família específica, o aleitamento materno exclusivo estava sendo suficiente e a gente tinha que mostrar isso para aquela família. Olha, esse bebê ele tem xixi na fralda, ele está hidratado, ele está com um bom ganho de peso dentro da curva, mostrei lá a curva de crescimento do bebê dentro da caderneta de vacinação, para que eles pudessem entender o que eu estava falando e para eles terem certeza de que aquele leite da mãe era suficiente para aquele bebê. Demonstre interesse. Devolva com suas palavras aquilo que a mãe diz. Então ela diz assim, não, meu leite é fraco e eu não amamentei o meu outro filho, porque eu não tinha leite. Aí você fala assim, então você acha que o seu leite é fraco e por isso que você não amamentou o seu filho? Pode ter sido por isso ou pode ter sido por outro motivo. Você está estimulando ela já a responder. Não, eu não amamentei o outro filho por causa disso. Ou senão ela vai falar, realmente, sim, eu achava que era fraco e aí quando eu dei o leite de fórmula ele dormiu, então realmente ele estava com fome. Elas têm essa impressão equivocada de que quando dá a fórmula, o bebê dorme porque está satisfeito e realmente, tadinho, ele estava com fome. Não, ele dormiu porque essa fórmula, a base dela, a matéria-prima da fórmula láctea artificial, do leite artificial que é dado para o bebê, é leite de vaca. E esse leite não é próprio para digestão. Não sendo esse leite próprio para a digestão desse bebê, ele fica mais pesado e ele acaba dormindo porque está pesado. Vou fazer uma comparação para vocês aqui que eu gosto muito. Vocês já comeram uma carne na churrascaria à noite com bastante alho? E aí você chega em casa e não consegue dormir direito porque o seu estômago não consegue digerir aquela carne com aquele alho, você fica lembrando daquilo que você comeu? A mesma coisa é o bebê. Aquele leite de fórmula, ele não é próprio para digestão. Ele acaba sendo pesado na digestão e o bebê está lá dormindo porque ele está pesado, não porque ele está satisfeito. Tenha empatia, mostre que você entende os sentimentos daquela pessoa, daquela mãe, daquela família. Evite palavras que soam como julgamento, bom, mal, certo, errado. Como que eu posso usar então, Renata? Se a mãe chega aqui, para colocar a mama na boca do bebê e faz aqui, essa posição de tesoura. Nós ainda vamos chegar nessa parte. Faz essa posição de tesoura. Você não pode falar para ela, não, essa posição está errada. Você vai falar para ela assim, vamos tentar na forma de C? Essa forma de C, a maioria das mães tem mais facilidade e eu gosto muito dela. Vamos tentar? Então, ela vai ter boa vontade de tentar e vai descobrir que realmente é melhor. Mesmo porque a mão de tesoura não está errada, mas ela tem os momentos certos para ser usada. Como, por exemplo, numa hiperlactação, porque ela bloqueia a saída do leite. Essa posição aqui. Então, se a mãe tem uma hiperlactação, às vezes precisa bloquear um pouco essa saída para evitar que o bebê engasgue. Dedique tempo, mesmo que você não tenha. E eu conheço a nossa realidade. Eu sei que somos poucos profissionais para atender uma quantidade grande de mães e de bebês. E que a gente não tem o tempo só para amamentação. A gente tem que fazer medicação, tem que fazer curativo, tem que fazer punção, tem que dar banho no bebê com orientação do curativo. A gente tem muitas coisas para fazer, tem que levantar essa mãe para o primeiro banho. Mas quando você estiver ali, não demonstre que você está com pressa, por mais que você esteja. Não deixa que ela perceba, não. Não fica olhando no relógio, não fala assim, vamos levantar rápido, porque eu tenho que ir para outra ali do lado. Nossa, você pode ir mais rápido aí no seu banho, porque eu tenho outra paciente para levantar. Nós não precisamos passar para ela esse sentimento de que a gente está com pressa, quando a gente está orientando a amamentação. Por mais que eu realmente sei que nós estamos com pressa e que não dá tempo de fazer todas as orientações que a gente precisa fazer. Mas naquele momento que a gente está ali com ela, vamos orientar, vamos tirar as dúvidas, porque se a gente conseguir salvar um binômio que vai sair de alta em amamentação exclusiva, já é um ganho muito grande, do que a gente orientar mal orientado os dois, e eles acabarem indo para o desmame. Vamos tentar, ao máximo que nós pudermos, né, dar as orientações sem demonstrar para eles, então, essa pressa.
A gente sabe que a gente está com pressa mesmo, porque tem muita coisa para fazer, mas não vamos demonstrar toda essa pressa, olhar no relógio, vamos dar atenção para eles naquele momento que eles estão precisando. Participação do acompanhante. Nós devemos trazer o acompanhante para o nosso lado, a rede de apoio. Pode ser o pai, pode ser os avós, tios, amigos, trazê-los para o nosso lado, orientando a eles sobre a amamentação, os benefícios, o que é correto, o que não é muito efetivo, para que eles possam também ser um apoio nessa amamentação quando chegar em casa. Porque ali dentro do alojamento, da instituição hospitalar, ela vai estar amamentando, mas quando chegar em casa e o bebê começar a chorar, a família vai provavelmente falar, não, vamos dar logo leite para esse bebê, o artificial, a fórmula, a mamadeira, porque esse bebê está com fome. E se a gente der uma orientação de que o choro é o último sinal de fome, se o bebê chora porque ele está com excesso de roupa, pode estar com muito calor, ou às vezes porque ele está com frio, às vezes porque está com a fralda cheia, porque demorou para trocar, às vezes só porque ele quer vínculo também. Então, esse bebê ele só vai acordar e já chorar, se tiver, aliás, ele vai acordar e já chorar se tiver alguma coisa errada ali. Se ele tiver com frio, com calor, com a fralda suja. Ele não vai acordar e chorar se ele tiver com fome. O choro é o último sinal de fome. Primeiro o bebê acorda, ele se abre o olhinho, ele se mexe, ele faz alguns sons, emite alguns sons, põe a mãozinha na boca, tem sim o reflexo de busca, mas ele vai chorar só depois. Então, nesse momento que o bebê acordou, que começou a demonstrar aqueles sinais de reflexo de busca, sugar a mãozinha, já pode colocar o bebê no peito. Para não chegar lá naquela fase do bebê chorar, ficar desesperado e ter uma maior dificuldade de colocar, então, esse bebê para sugar o seio materno. Vamos orientar o acompanhante, trazê-lo para o nosso lado. Um acompanhante bem orientado é uma peça-chave para o sucesso desse aleitamento materno quando chegar em casa. Eu atendi também uma pessoa, uma lactante, que foi mãe de gêmeos, e a acompanhante trouxe para a maternidade 2 mamadeiras, porque ela disse que a mãe não ia ter leite suficiente para amamentar e que os seus netos iriam passar fome. Mas ela conseguiu amamentar as 2 crianças exclusivamente até o 6º mês de vida. Ela produziu leite suficiente e não precisou entrar com a fórmula. Essa acompanhante, ela não foi má, ela não foi desrespeitosa, ela estava preocupada com o bebê, com a nutrição dos bebês. Então ela falou assim, não, os meus netos vão passar fome lá no hospital se tiver mamando só nela. Eu vou levar essas mamadeiras aqui porque eu vou dar leite para os meus netos. Mas ela foi bem orientada, essa acompanhante, foi preparada, com acolhimento, com uma comunicação não violenta e ela acabou apoiando, incentivando o aleitamento materno exclusivo, inclusive depois da alta. Educação. É isso que vocês estão fazendo, é isso que nós estamos fazendo. Constantemente nós temos que buscar orientações, porque as informações elas se renovam a cada dia, mais estudos são feitos, o que era orientado antigamente, hoje não é orientado mais, e lá na frente pode ser que alguma orientação que eu esteja passando aqui hoje não seja mais utilizada. Então, capacitação constante. Quem atua em qualquer área, ela precisa se capacitar constantemente para estar por dentro daquilo que realmente está sendo realizado naquele período. Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, sempre estão lançando cursos de orientação sobre aleitamento materno e a gente olha data das publicações, porque até os artigos científicos se renovam. Sempre tem publicações mais novas. E você também vai olhar o protocolo da sua instituição, se ele precisa ser modificado, se ele precisa ser atualizado, mas não pode ser feito nada por conta também. Vamos juntar aí a equipe que faz os POPs, vamos revisar esses POPs e providenciar capacitações para reciclar a equipe, para que essa equipe esteja sempre por dentro das novas orientações. Então, educação é a chave, tanto para a equipe
quanto para a família que está amamentando. Essa mãe, às vezes, foi mãe há 10 anos atrás. Ela sabe de amamentação? Claro que ela sabe. Mas existem orientações que foram passadas lá há 10 anos que hoje não são mais recomendadas. E ela precisa, então, ser orientada novamente. Então, a educação tanto para os grupos profissionais, para a equipe multiprofissional e o estudante, quanto para as mães e os seus acompanhantes, a sua equipe de apoio, para que estejam sempre atualizados para ter uma boa prática em amamentação.